Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao verso 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nosso Deus, te agradecemos e bendizemos ao Senhor, e louvamos o seu nome por sua bondade e por sua graça. Que o Senhor, Deus amado, desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei e que o seu Espírito complete a sua obra em nós. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução, eu gostaria de citar um trecho do livro do C.S. Lewis, chamado O Grande Abismo, que Bryan Chapell, no seu comentário aos Efésios, ele cita também. Essa história de C.S. Lewis tem relação com o que nós vamos meditar nessa noite. E essa história que está nesse livro, O Grande Abismo, acontece da seguinte maneira. C.S. Lewis conta que existia um jovem que ele era atormentado por um largato vermelho. E esse largato vivia no seu ombro. Esse largato, meus irmãos, que no livro que C.S. Lewis escreve, representa a natureza pecaminosa. E ele faz de tudo para atrapalhar a vida desse jovem. E constantemente esse largato zomba desse jovem. Então nesse momento aparece um anjo que se propõe a ajudar esse jovem. Se propõe a tirar esse largato que está no ombro desse jovem e que o incomoda muito. Então o jovem fica todo empolgado, porque enxerga a oportunidade de se livrar daquilo que está importunando sua vida. Porém, em seguida, esse jovem percebe que o anjo ele irradia um calor muito forte, e é um calor mortal. E ele percebe que com isso o largato vai ser morto. O largato que vive em seu ombro. E então o jovem recua, porque não era preciso para ele que o largato morresse, e que a questão então pudesse ser tratada em um outro momento. Então o anjo não se deixou convencer pelas palavras do jovem. Então o largato, temendo pela sua própria vida, ele começa a lutar, então passa a gerar dúvidas, e também concede sugestões a esse jovem. Meus irmãos, e esse largato ele é muito sutil, assim como o pecado que milita em nossa carne também é sutil. Veja só o que disse o largato, temendo pela sua vida e lutando por ela. Ele disse assim: o largato falando, ele se referindo ao anjo, pode fazer o que ele diz, ele pode me matar. Uma palavra fatal da sua parte e ele fará isso. E então você ficará sem mim para todo sempre. Ele falando para o jovem: isso não é natural. Como você viveria? Você será apenas um tipo de fantasma, não um verdadeiro homem como é agora. Ele não entende. Ele é apenas algo abstrato, frio, sem sangue. Isso pode ser natural para ele, mas não é para nós. Sei que agora não há mais prazeres reais, apenas sonhos. Mas isso não é melhor do que nada? Eu serei muito bom. Admito que às vezes no passado eu exagerei, mas prometo não fazer isso de novo. Não vou lhe dar nada a não ser sonhos agradáveis.
todos doces e novos e quase inocentes. Repare na sutileza do largato quando diz quase inocentes. É quase inocentes, meus irmãos, essa expressão nessa história do C.S. Lewis é o típico caso que nós vivemos em nossos dias. Por exemplo, é só um errinho, não vai acontecer nada. Eu vou fazer isso agora, será a última vez e não farei mais. Eu sei que Deus vai me perdoar. Em muitos casos, meus irmãos, agimos como verdadeiros legalistas e damos ouvidos às seduções ou facilidades que o pecado nos aponta. Porém, no texto de hoje, as Escrituras vão nos mostrar que esse tipo de situação não pode ser normal na vida de um crente. Nós não podemos tratar as coisas como somente um errinho. Não vai acontecer, mas eu vou fazer pela última vez e depois disso eu não farei mais. Eu vou naquele lugar, vou dar os prazeres que a minha carne quer, mas eu vou ali a última vez e não vou mais. E eu vou pedir perdão ao Senhor e depois então eu serei um crente de verdade. Muitas vezes nós tratamos o pecado dessa forma, mas a palavra de Deus nos aponta um caminho diferente. E Paulo começa no versículo 17, falando algo muito sério com a sua audiência. Ele está se dirigindo aos Efésios. No capítulo 4 de Efésios, nos versículos 1 a 3, Paulo se dirige aos Efésios, dizendo para eles que eles deveriam agora, que foram regenerados em Cristo Jesus, que eles precisavam viver de maneira digna da vocação que eles foram chamados. E essa vocação para a qual os Efésios foram chamados, não é somente referente à salvação que eles receberam em Cristo Jesus, por meio da eleição e adoção por Deus Pai, mas também nos lembra da união que temos com o corpo de crentes que é a igreja. Nós temos que prestar contas, por assim dizer, a Deus Pai, mas também precisamos prestar contas uns aos outros, da maneira como vivemos a vida cristã. Essa vocação ao qual nós fomos chamados, como Paulo diz em Efésios 4, nos primeiros versos, compreende a humildade, compreende mansidão, compreende longanimidade, compreende suportar uns aos outros em amor e requer tudo de nós. A unidade que a igreja vive não é algo criado por mim e por você. A unidade que vivemos no corpo de Cristo é fomentada, foi criada pelo Espírito Santo, e Paulo diz que que requer tudo de nós para que essa unidade seja preservada, para que essa unidade seja cuidada e que ela permaneça para a glória de Deus. O Espírito de Deus nos uniu como corpo de Cristo. Estamos aqui nessa noite para a glória de Deus. E precisamos viver essa unidade. Não podemos, meus irmãos, simplesmente romper com aquilo que o Espírito de Deus fomenta no meio da igreja. E aqui nesse texto que acabamos de ler, Paulo faz uso da palavra portanto, não num sentido, por assim dizer, conclusivo, mas ele faz num sentido retrospectivo, porque aquilo que ele começou tratando em Efésios 4, de 1 a 3, é como se ele retomasse aqui agora. E no verso 17 ele começa mostrando aos Efésios como eles não deveriam viver. Como sempre, as palavras do apóstolo Paulo, elas possuem peso. Paulo é apóstolo, ele é escolhido de Cristo. E as palavras de Paulo são inspiradas pelo Espírito Santo. Quando Paulo faz uso da expressão digo e no Senhor testifico, ele está apontando para o fato de que o que ele vai falar é preciso ser ouvido, observado, acolhido e praticado, meus irmãos, com profunda reverência. São as palavras que a gente precisa ouvir, e elas não podem de maneira alguma entrar pelo ouvido e sair pelo outro. É palavra inspirada, é palavra de Deus. Por isso que Paulo está falando aqui, por isso digo e no Senhor testifico. O que ele está tratando é de profunda importância. Paulo está apoiado tanto na sua autoridade apostólica, que ele recebeu de Cristo Jesus, quanto na autoridade do próprio Cristo, que reina sobre todas as coisas.
A palavra testifico, ou insisto, dependendo da versão de Bíblia que você tem aí, Paulo está falando que se refere a algo solene. E quando ele fala que está dizendo algo e no Senhor testificando, ele está como se trazendo a autenticação celeste para aquilo que ele está falando. Portanto, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui não é algo sugestivo, no sentido de que eu e você podemos ouvir e então vamos escolher, analisar se podemos escolher para exercermos ou não. Não podemos fazer isso, meus irmãos. O que Paulo está falando aqui é algo que é autoritativo, é algo que eu e você precisamos ouvir e praticar. Não tem essa questão de escolha, é como uma palavra impetrada, não podemos escolher. E o que Paulo está dizendo e testificando no Senhor aqui, ele diz: não vivam mais como os gentios. Então nesse ponto, nessa expressão que Paulo está fazendo uso aqui, ele deixa claro que existe duas formas de viver a vida. Ou nós somos cristãos de fato, ou vamos viver a vida de uma maneira pagã. Os efésios, antes de se converterem a Cristo, eles eram pagãos e viviam em um ambiente pagão. Eles respiravam aquilo. O ambiente pagão em que eles viviam influenciava as suas vidas. Mas uma vez agora que eles foram redimidos em Cristo Jesus, não são mais pagãos, agora são crentes, são pessoas regeneradas. A palavra vivam no texto que nós lemos aí, tem o sentido de viver ou se comportar de uma maneira especificada. Portanto, aponta para uma forma de vida que é orientada por algo ou alguém. Nós vivemos dias em que as pessoas usam aquela expressão: devemos pensar fora da caixa. Porém, meus irmãos, até mesmo pensar fora da caixa não nos livra de sermos orientados por algo ou alguém. Sempre vamos pensar dentro ou fora de alguma caixa e vamos ser orientados por alguém ou por algo. A questão que precisamos considerar é que dentro da caixa que estamos pensando, quem é o Senhor? A quem estamos glorificando? A maneira como pensamos, a maneira como agimos, a maneira como vivemos a vida, a quem estamos glorificando? Nós precisamos entender e considerar essas coisas. A primeira característica da vida dos gentios que Paulo destaca no texto que lemos, é que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E o que seria essa vaidade que Paulo fala aqui no texto? É uma vida inútil, no sentido de que não há propósitos, é uma vida incapaz de produzir resultados, é uma forma de pensamento oco, vazio, sem utilidade alguma. A vaidade dos próprios pensamentos, meus irmãos, é como nevoeiro, que em determinado momento do dia, ele vem com toda a sua força, e impede-nos de ter uma visão clara das coisas. Mas quando raia a manhã, e o sol ergue-se na sua força, aquele nevoeiro vai se dissipando, até que não existe mais nevoeiro, e conseguimos ver as coisas claramente. A vaidade dos próprios pensamentos se resume em uma atitude mental que envolve crenças, sentimentos, valores e disposições. Mas o seu vazio que Paulo está tratando aqui está justamente na incapacidade de compreender as verdades a respeito de Cristo. Uma vez que essa mente que vive, dominada pela vaidade, ainda vive sob os efeitos da queda, não é uma mente liberta. Essa mente vaidosa se empenha, se esforça, emprega seus esforços naquilo que é temporal, e se firma nas coisas dessa terra. E o que a gente presencia nos dias de hoje é que pessoas que estão firmadas em coisas terrenas têm as suas expectativas totalmente solapadas. Pessoas tristes e angustiadas. A mente, meus irmãos, ela foi projetada por Deus para percebê-lo, para amá-lo, para compreendê-lo, para estudá-lo, para ser cheio dele, para se deleitar nele, para se contentar nele. Mas o que a gente vê é que o homem e a mulher também em si mesmos
desviam a sua atenção e, ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura, adoram a si mesmos, são tomados de hedonismos, um amor exacerbado próprio, aonde não considera o outro, aonde não ama o outro, aonde usa o outro para se engrandecer. É uma mente narcisista, que se contenta com uma fotografia, ao invés de desfrutar daquilo que é real. A mente vaidosa é como aquela planta que você lança semente na terra, e você espera que aquela planta cresça, e ela brota na terra que você lançou a semente, e ela cresce, e as suas folhas são verdes, e você espera que aquela planta dê frutos, você quer consumir os frutos daquela planta que você lançou a semente, mas passa o tempo, passa os anos, e aquela árvore ela continua verde, mas ela não produz nada, e as suas expectativas foram totalmente frustradas. Essa é a mente vaidosa. Um outro ponto que Paulo diz, que os gentios vivem, eles têm o entendimento obscurecido. Paulo diz que os gentios, além de viverem na vaidade dos seus próprios pensamentos, eles têm o entendimento obscurecido, e aquele que tem o entendimento obscurecido, vive em uma condição mais terrível do que uma pessoa que tem cegueira, que não enxerga. Aqueles que são cegos fisicamente, são conscientes da sua condição, mas aquele que vive com o entendimento obscurecido, vive de uma forma a não reconhecer a sua situação. Meus irmãos, é alguém que habita nas trevas, e é alguém aonde as trevas habitam. É o tipo da pessoa em que você pode acender a luz, e ela não vai ver nada. Esse entendimento obscurecido que Paulo trata aqui no texto, é uma espécie de algo natural ou adquirido, que faz a pessoa se tornar incapaz de perceber ou entender algo. E em resumo, que isso daqui, meus irmãos, é uma coisa triste. Elas sabem que existe um Deus, pois Deus se revela na criação, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. Mas deliberadamente, por sua própria escolha, elas rejeitam Deus e a oferta da graça. E é uma atitude racional. Elas sabem que estão rejeitando o que é eterno. O processo de raciocínio daquele que tem um entendimento obscurecido é plenamente tomado pelas trevas. Por isso que essa pessoa está numa condição muito pior daquele que vive em uma cegueira física. Aqueles que têm o entendimento obscurecido, vivem sob as influências do príncipe deste mundo, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. Logo estão separados da vida que Deus concede, são de outra cidadania, não fazem parte do reino de Deus, são pessoas estranhas ao Senhor. O Senhor Deus é aquele que concede a vida. Contudo, esses que têm o entendimento obscurecido, tomado por trevas, rejeitam a oferta do Evangelho. Esse Deus que concede a vida é plenamente santo e não habita com pecado. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de lembrar com vocês o terror da cruz, quando Cristo foi feito pecado por nós, e Ele sentiu a dor do horror e do desamparo. Não há vida além de Deus. Enquanto muitos estão focados na vida terrena, as Escrituras chamam a nossa atenção para aquilo que é eterno. Quem não tem a vida que Deus concede, ainda está morto por conta do pecado, e o destino final é o lago de fogo para sempre. Meus irmãos, por uma fração de tempo, Jesus sentiu que está longe de Deus Pai. E estar no inferno, condenado para sempre, é estar ausente da presença de Deus para todo sempre. E isso, meus irmãos, é algo pesado demais, que eu e você não fazemos noção do que é. O que é estar ausente de Deus para todo sempre.
Mas as pessoas que estão com seu entendimento obscurecido, rejeitando a oferta da graça, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos, caminham para esse estado. A vaidade dos pensamentos, o entendimento obscurecido e a separação da vida de Deus conduz os gentios à ignorância. Essa ignorância que Paulo fala aqui nesse texto não se trata da falta de conhecimento de uma pessoa. Geralmente quando falamos que alguém é ignorante é porque a pessoa não conhece alguma coisa. Mas não é dessa ignorância que Paulo está tratando no texto. Essa ignorância aqui é uma ignorância pecaminosa. Porque esses que estão aqui na ignorância estão rejeitando Deus. Romanos 1, 19 e 20 diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Esse tipo de ignorância que Paulo está tratando nesse texto, elimina qualquer tipo de inocência da humanidade. É aquele que elimina qualquer desculpa que podemos dar. É o típico caso que você ensina a pessoa o caminho certo, você mostra todos os detalhes para a pessoa, e dependendo do caso você desenha ainda para a pessoa, para que não haja dúvida, e você faz inúmeras perguntas: entendeu? E ela vai falar sim. Entendeu mesmo? Ela vai falar sim. Entendeu de verdade? Ela vai falar sim. Mas na primeira oportunidade que ela tem de fazer aquilo que você ensinou, ela vai fazer tudo diferente. É essa ignorância que Paulo está falando aqui. Deus revelou o seu poder e a sua glória por meio das coisas criadas, por meio do Evangelho. As pessoas ouvem as Escrituras e elas rejeitam as Escrituras. Não é uma ignorância de não saber, é uma ignorância pecaminosa de ouvir a verdade e de rejeitar a verdade. É essa ignorância que Paulo diz que os gentios vivem. Essa ignorância não é um fator externo, reside na pessoa, está impregnado nela, está na carne dela, não é algo de fora, é algo interno. Paulo continua nos dando o retrato de como os gentios vivem, e que nós não podemos viver igual. São pessoas duras de coração, pelo fato de viverem alienados da vida de Deus e de serem ignorantes. O texto fala de coração, e o coração é o centro da vida do homem. E é no coração que está a vontade, os pensamentos, as emoções, a consciência do que é certo e do que é errado. Esse lugar, o coração, está calcificado, endurecido, inacessível. Você pode pegar, meus irmãos, uma britadeira e fazer a força que você quiser, não vai ultrapassar esse coração calcificado. Pessoa de coração endurecido, onde você mostra o Evangelho, mas não tem um coração ensinável para as coisas de Deus. É alguém que ouve o Evangelho, é alguém que ouve a respeito de condenação e vida eterna, mas isso não move a pessoa, isso não traz nenhum tipo de inclinação no coração dela. Você deve se lembrar de Faraó, e a dureza do coração de Faraó. Quanto mais o Senhor usava Moisés para fazer aqueles milagres, o coração de Faraó endurecia e não se abriu para aquilo que o Senhor fez. A dureza de coração, a alienação da vida de Deus, a ignorância, o obscurecimento de entendimento, a vaidade dos próprios pensamentos, resulta, meus irmãos, na perda de sensibilidade. Essa insensibilidade que Paulo trata no texto, retrata a vida de alguém que não tem vergonha, alguém insensível à dor,
Por exemplo, quando nós fazemos algo e fazemos com certa repetição, a nossa mente já fica treinada para aquilo. Tanto é que quando a gente vai fazer, depois de um tempo, aquela coisa que a gente tem já treinada, a nossa mente já meio que mapeia as coisas do que nós precisamos fazer. E a gente então é meio que automático, já fazemos as coisas. Aquele que é insensível para com Deus, está tão acostumado na prática do pecado, está tão acostumado a fazer as coisas segundo a sua própria carne, que ele já não tem mais nenhum senso com sentimento de impunidade. Ele já não tem mais nenhuma dor por aquilo que ele pratica. Para ele é normal. Então ele coloca aquilo para fora como se fosse algo normal para ele. Aquilo que nos traz muitas vezes horror, para as pessoas é normal. Para muitos são coisas normais. Aquilo que para nós é horrível, corrupção, roubar, tirar dinheiro dos mais necessitados, para muitos passou a ser normal. Isso é retratos de insensibilidade. Essa condição conduz a pessoa para se entregar àquilo que afaga a sua carne. A palavra libertinagem, que Paulo usa aí no texto, está relacionada a uma liberdade sem fronteiras, mas é uma liberdade escravizatória. Essa libertinagem tem relação, tem ligação com uma conduta indecente, desenfreada. Nesse ponto, a pessoa pratica atos que não levam em consideração nenhum tipo de padrão e questão social. Ela só se importa com a sua própria satisfação. Em sua balança, ela peca sem levar Deus em consideração, sem levar as pessoas em consideração. E essa libertinagem que Paulo fala no texto, ocorre de forma desenfreada, e é marcada por desejo excessivo e imoderado, para adquirir mais e mais, e aqui tem relação com ganância. Paulo faz uso também, meus irmãos, da expressão que essas pessoas, que esses gentios, que não temos que viver igual, eles cometem todo tipo de impureza. E cometer nesse texto tem o sentido de trabalho ou ocupação, ou seja, a pessoa se ocupa com aquilo que é algo prático, é um hábito na vida da pessoa, é algo natural para ela trabalha em prol daquilo, é um tipo de ocupação dos gentios, se refere à impureza moral, e não apenas a sexual. Essa ocupação com todo tipo de impureza contamina a personalidade por completo. É o tipo da pessoa, meus irmãos, que vai usar as outras simplesmente ao seu bel prazer. E aqui fica um conselho para os jovens: tenham cuidado com esses dias, com esse tempo, porque aqueles que não temem ao Senhor não vão dar o devido valor. Não vão dar. Na primeira oportunidade, você será escanteado. Tome cuidado. Nós temos que tomar cuidado com as ofertas que chegam a nós. Temos que temer o Senhor. São pessoas gananciosas. São pessoas que são tomadas de cobiça. São pessoas que estão simplesmente focadas em satisfazer os seus próprios desejos. Então não vão validar você. Paulo faz, meus irmãos, um retrato com muita riqueza de detalhe de como é a vida daquele que não teme ao Senhor, do qual nós não devemos tomar exemplo. São pessoas libertinas, que cometem todo tipo de impureza, que são tomadas de ganância, que são amantes de si mesmas, enquanto vivem submergidas em si mesmas. Cristo é aquele que se entregou por nós, se oferecendo na cruz em nosso lugar, para nos redimir e nos libertar de nós mesmos, dessa condição que Paulo acabou de descrever. E Cristo nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Então, após Paulo retratar de como é a vida daqueles que não temem ao Senhor, ele passa a tratar então como nós devemos viver agora regenerados em Cristo Jesus. Paulo diz no versículo 20, que não foi assim que aprendemos de Cristo. E ele deixa claro então com essa expressão,
que a vida cristã é totalmente diferente daqueles que estão em trevas. É outro polo, são outras regras. O rumo da vida daquele que aprende de Cristo é outra sintonia. Aprender de Cristo tem relação com discipulado. E discipulado, meus irmãos, requer de nós compromisso, humildade, tempo, paciência, atenção, reverência, temor. Aprender de Cristo não é igual ao aprendizado que nós recebemos na escola ou faculdade. Porque na escola ou na faculdade a gente cumpre uma grade e depois de um tempo acabou. Não tem mais. Há muitas coisas que a gente aprendeu no nosso tempo de escola ou de faculdade que a gente nem usa hoje. Se alguém te dá uma conta para você resolver a fórmula de Bhaskara, você vai se lembrar? Se alguém te der alguma coisa para você resolver o que é seno, cosseno, tangente, você vai se lembrar? Essas coisas passaram. Ficaram, a gente aprendeu, mas ficaram. Mas a respeito de Cristo, meus irmãos, quando falamos aprender de Cristo, como Paulo fala aqui, isso é para toda a vida, para todo momento, a cada instante que respiramos desse lado da eternidade, precisamos aprender de Cristo. O verbo aprender nesse texto aponta para uma ação que não tem tempo para terminar. Esse aprender se inicia quando Cristo se revela a nós e nos concede a graça de conhecê-lo. E isso acontece quando a gente se converte, quando a gente recebe a oferta da graça. E então, com a nossa vontade transformada pela graça, a gente reconhece o nosso pecado. E então Cristo nos recebe. É nesse momento então que a gente começa a aprender de Cristo, e a nossa vida cristã então passa a se desenvolver. E o Espírito Santo então, habitando em nós agora, vai nos ensinando a respeito da vida, das doutrinas cristãs, e também vamos observando as pessoas que o Senhor vai colocando diante de nós. Ouvimos as Escrituras Sagradas, seja aqui alguém pregando, seja nas nossas casas, e nós vamos estruturando as nossas vidas, baseado na verdade das Escrituras Sagradas, de maneira que Cristo seja glorificado, de maneira que agrademos agora a Cristo e não mais a nossa carne. Por isso que aprender de Cristo precisa ser algo contínuo em nossas vidas, não tem que ser parado somente quando Cristo Jesus nos salvou. Agora que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não preciso aprender mais. Não, meus irmãos, você precisa aprender mais de Cristo. Nós precisamos ouvir mais de Cristo e aprender desse Cristo. Se em outro momento, antes de sermos salvos por Cristo Jesus, nós éramos ávidos para satisfazer os nossos desejos pecaminosos, se nós nos entregávamos de corpo e alma às nossas ações pecaminosas, agora transformados por Cristo Jesus, precisamos então mergulhar nesse Cristo, adentrar as Escrituras Sagradas, sair da superficialidade, adentrar essa floresta que são as Escrituras Sagradas, e aprender os detalhes enquanto o Senhor nos der vida aqui. Nós conhecemos muitas coisas, mas nós precisamos conhecer de Jesus Cristo, precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. A transformação na vida do crente não acontece de uma só vez. O processo de santificação, ele é contínuo. E isso é um ponto factível, porque ainda pecamos. Daí a importância de aprendermos de Cristo todos os dias. O processo de aprender de Cristo, então, é progressivo e constante. Os Efésios, a quem Paulo está se dirigindo, não são pessoas prontas, e nós também não somos. Nós somos pessoas em construção. Na caminhada cristã existem os seus percalços, mas a gente não pode abdicar de aprender de Cristo. Jamais podemos parar de aprender de Cristo. Paulo fala a respeito da verdade em Jesus, que os efésios ouviram e foram instruídos. E Paulo, quando usa essa expressão verdade em Jesus,
ele usa para mostrar aos Efésios a totalidade da vida de Jesus aqui na terra. Jesus é a imagem do Deus invisível, contudo ele viveu a vida de forma plena e perfeita, mostrando para nós como devemos viver. O pastor pregou hoje de manhã, falou para nós a respeito da atitude de Jesus ali em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos. Jesus está ensinando os seus discípulos como eles deveriam proceder. Nós precisamos nos ater às Escrituras Sagradas e aprender como devemos proceder. Aprender com o exemplo de Jesus. Por isso que Paulo vai falar aqui da verdade a respeito de Jesus, mostrando para os Efésios a totalidade da vida de Cristo, não somente a sua morte e ressurreição, mas toda a sua vida de obediência aqui na terra. Cristo é o exemplo a ser seguido. Se você quer uma cartilha para seguir, as Escrituras Sagradas estão em nossas mãos. Cristo Jesus está à nossa disposição. Os apóstolos mostraram para nós como devemos imitar esse serviço, esse seguir a Cristo Jesus. No verso 21, Paulo faz uso de palavras não colocando em dúvida a salvação dos Efésios. Mas quando Paulo usa essas palavras aí no verso 21 que nós lemos, Paulo está chamando os Efésios a um autoexame, para que eles possam considerar a maneira como estão vivendo a vida cristã. Meus irmãos, eles são pessoas regeneradas a quem Paulo está se dirigindo, mas ainda eles vivem naquele ambiente de profundo paganismo. Mas eles não deveriam mais viver como aquelas pessoas que eles convivem. A forma de vida deles agora é diferente. Nós, cristãos regenerados em Cristo Jesus, estamos nesse mundo, mas não temos que copiar as atitudes das pessoas aí fora. Nós temos que ser luz nesse mundo e sal na terra. A igreja é a agência de Cristo na terra. Se nós vivermos igual a esse povo que não teme ao Senhor, como vamos então anunciar Cristo Jesus? Que tipo de evangelho vamos pregar? As pessoas hoje querem relativizar o evangelho. Querem o evangelho e viver as coisas do mundo. Querem atualizar as Escrituras. Por que querem atualizar as Escrituras? Porque querem mudar aquilo que Jesus ensinou. Se o que Jesus ensinou são palavras de vida eterna. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai abraçando essas coisas, vamos abraçando essas coisas, e com o passar do tempo elas se tornam normais. Por isso que precisamos aprender de Cristo, todos os dias. Temos a tendência muitas vezes de imitar a quem admiramos. Temos a tendência muitas vezes de imitar as pessoas que vemos nas nossas redes sociais. E muitas vezes copiamos a sua forma de vestir, de falar, de se posicionar. Mas e Cristo, meus irmãos? Como nós estamos imitando Cristo? Cristo é visto em nossas ações? Cristo falou para os seus discípulos em João capítulo 13, nós ouvimos a pregação hoje de manhã. Vocês precisam fazer o que eu ensinei a vocês, em outras palavras. E quem mais a gente tem imitado hoje em dia? São as pessoas que admiramos, são as celebridades que admiramos, ou se é Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz em nosso lugar? A verdade que está em Jesus, que os Efésios aprenderam, ouviram e foram instruídos, meus irmãos, reverbera em rompimento. Paulo diz que com relação à antiga maneira de viver, eles foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Deixar de lado toda aquela velha estrutura em que eles estavam apoiados e que trazia a eles uma confiança, mas era uma confiança vazia e oca, porque viviam na vaidade dos próprios pensamentos, mas que provavelmente lhes conferia ser bem visto pelas pessoas dos seus dias. Tudo isso Paulo está falando que eles deveriam deixar de lado. Essa velha natureza que Paulo está falando aqui, ele descreveu em Efésios, que lemos aí dos versículos 17 a 19. E o ato de deixar de lado
é o mesmo ato de se despir. É como se a gente tirasse uma roupa e deixasse ela de lado. Nós temos que deixar o antigo jeito de viver longe de nós. É o típico da roupa velha que não serve mais. É tirar e jogar fora. E nunca mais voltar a vestir. O que Paulo está falando para eles aqui? Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu me envolvia com pornografia, agora eu não me envolvo mais. Se eu me corrompia desviando dinheiro, agora eu não faço isso mais. Se eu antes tinha privilégios ilícitos, agora eu vou abrir mão deles. Se antes eu guardava rancor, agora eu não vou guardar mais. Eu vou perdoar. Se antes eu entregava o meu corpo, agora eu não entrego mais. Se antes eu seguia o mundanismo, agora eu não sigo mais. Rompeu, meus irmãos, acabou. Não há como ser cristão numa vida dualista. Não existe isso nas Escrituras Sagradas. Esse ato de deixar de lado se assemelha ao momento, como eu disse aos irmãos, em que nós nos despimos de alguma roupa para colocar outra, em relação à velha natureza. É essa atitude que temos que ter. No ato da conversão, meus irmãos, nós nos despimos da velha natureza, mas a velha natureza não deixa de existir. Os velhos hábitos, se nós não tomarmos cuidado, eles tendem a reacender em nossas vidas. Essa velha natureza que Paulo se refere, deve ser deixada de lado porque ela se corrompe em desejos enganosos. Um ponto importante que Paulo deixa claro no texto é que a verdade está em Jesus, e na velha natureza está o engano. Seguir os desejos da carne é uma mentira. É se deleitar, meus irmãos, com uma fotografia. É como se o marido e mulher, os dois estão ali no mesmo espaço, e ao invés dos dois conversarem, eles preferem abrir as redes sociais ali e conversar entre si. Estão se banqueteando com algo, uma imagem, do que entre si. Ao invés de se admirarem um ao outro ali na vida real, preferem abrir o celular e olhar uma fotografia e ficar admirando uma miragem. O real está ali, mas prefere uma fotografia. A velha natureza é isso, meus irmãos. É uma mentira. E Paulo está dizendo que a verdade, a vida verdadeira é em Jesus Cristo. Por isso que você e eu temos que romper com qualquer prática da velha natureza. Não pode existir. Porque ela se corrompe em desejos enganosos, em desejos mentirosos. Não possui verdade. Essa velha natureza nada mais é do que aquilo que fomos um dia, antes de sermos salvos por Cristo Jesus. Nós éramos pessoas gananciosas, egoístas, insensíveis. O assunto que Paulo trata aqui é muito sério, daí o fato de ele chamar os efésios a um autoexame, para saber se de fato eles estão vivendo a nova natureza, se a vida deles de fato estão refletindo Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez, meus irmãos, que fomos regenerados em Cristo, a velha natureza foi crucificada, e não temos que nos esforçar para tirar ela da cruz, ela precisa ficar lá. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que a nossa natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. A maneira como os efésios e também nós temos que agir para nos despir de tudo que está relacionado à velha natureza, se encontra no que Paulo fala no verso 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. No nosso entendimento, meus irmãos, precisa ser renovado, para que a gente consiga abandonar todas as práticas pecaminosas da velha natureza. Essa renovação começa lá na conversão, e é um ato contínuo, que só termina quando nós formos promovidos à presença de Jesus, quando saímos desse mundo e formos à sua presença. Mas até lá, essa natureza, a nossa mente precisa de renovação.
Quando ocorre a conversão, a pessoa regenerada recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo anima essa pessoa, traz vida ao espírito humano, e o próprio Espírito Santo vai testificando as verdades a respeito de Cristo na vida dessa pessoa que acabou de se converter. Essa ação do Espírito Santo no espírito humano é contínuo, e faz com que essa renovação transforme dia após dia a nossa vida de forma prática. Esse espírito do entendimento que é renovado faz contraste com a vaidade dos próprios pensamentos, que reverberam o entendimento obscurecido, mas aquele que é regenerado passa a ter um novo modo de pensar. Suas ações são transformadas. Ele busca agora se parecer com Cristo, ele rompe com as tendências mundanas, ele não tem mais prazer na vida nesse mundo, o que ele quer agora é Cristo Jesus. Ele vai dizer como os discípulos fizeram: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele vai abrir mão de qualquer ganho que ele puder ter. Se esse ganho for desagradar ao Senhor, ele não vai querer, porque a sua vida foi mudada. O seu pensamento, a sua mente foi transformada, e ele não vai viver mais segundo a velha natureza. Seguindo o pensamento de Paulo, novamente ele faz uso da metáfora da roupa, e então nos esclarece o que é o novo nascimento. No verso 24, ele diz: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa nova natureza não é criada segundo homens. Os versos de Efésios 4, dos versículos 17 a 19, expõem com clareza para nós o que uma natureza que existe segundo os homens pode fazer, mas a natureza criada segundo Deus faz com que aquele que recebe viva uma vida sem a opressão do pecado, viva uma vida sem a escravidão do pecado. Ele passa a ser uma vida adornada de misericórdia e de justiça de Cristo. Ele passa a ser filho ou filha do Altíssimo, ao sermos revestidos dessa nova natureza, que é criada segundo Deus. Não existe mais espaço para o velho homem. A vida cristã não comporta uma vida dualista. Não podemos dizer que somos cristãos e que temos uma vida no mundo. Não cabe mais. Por isso que aquela atitude é só um errinho. Eu vou fazer a última vez e vou pedir perdão ao Senhor e vou abandonar para nunca mais fazer. Não cabe, meus irmãos. Não existe. É uma mentira. São desejos enganosos fomentados pela velha natureza, que precisamos romper de uma vez por todas. Por isso que precisamos aprender de Cristo. Por isso que a nossa mente precisa estar cheia de Cristo. Por isso que precisamos despir do velho homem. Por isso que precisamos nos vestir do novo homem, da nova natureza. E a renovação da nossa mente e nos adequar àquilo que o Espírito de Deus está nos ensinando. Que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não tem mais velho, tem que morrer, tem que acabar, não pode subsistir mais. E essa novidade de vida, de Deus em Cristo, realizada na vida de cada crente, no individual, meus irmãos, será também visível na vida comunitária. Aquele que vive a nova vida será municiado com os mesmos desejos de Jesus Cristo. Por exemplo, o serviço de uns aos outros. O que Jesus está fazendo ali em João capítulo 13, que ouvimos o pastor falando aqui. Ele, sendo mestre e Senhor, está lavando os pés dos discípulos. E nós então, vestidos dessa nova natureza, tendo o entendimento renovado, acolhendo, observando e praticando as verdades das Escrituras, sendo transformado no individual. Meus irmãos, essa vida tem que reverberar na comunidade. Se não está reverberando na comunidade, tem algo errado. Se a minha vida de transformação em Cristo Jesus não me leva a servir uns aos outros, alguma coisa está errada.
Eu não posso abdicar do serviço. Não existe solitude. Somos igreja, somos a nova humanidade criados em Cristo Jesus. Então não tem essa de eu viver a minha vida cristã longe da igreja. Isso não existe, meus irmãos. Essa nova natureza criada segundo Deus, em justiça, significa dizer que ela possui um padrão definido. Nós não definimos nada, porque quando nós vivíamos nas nossas próprias definições, vivíamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, gananciosos, duros de coração, insensíveis, libertinos, egoístas. Era assim que nós vivíamos. Mas essa natureza criada segundo Deus, ela tem um padrão definido, e graças a Deus por isso. E a retidão que Paulo fala no texto aponta para o fato de que essa nova natureza existe para ser dedicada a Deus. Ela é totalmente para o Senhor. Essa nova vida padronizada por Deus passa a ter desejo por aquilo que é eterno. Essa vida segundo Deus é a verdadeira vida que em Adão foi perdida pela queda, mas que Cristo Jesus, ao nos salvar, restaura, meus irmãos, e trabalha nossas vidas para que dia após dia possamos parecer com Ele. A vida segundo Deus é procedente da verdade. Isso difere muito da vida ofertada pela velha natureza, que se corrompe em desejos enganosos. Quando ocorre, meus irmãos, a unidade das pessoas que se revestiram da nova natureza, que é criada segundo Deus em justiça e retidão, aquilo que Jesus orou em João capítulo 17, se cumpre. Em sua oração sacerdotal, um dos pedidos de Cristo é pela unidade da igreja, e essa unidade expõe ao mundo a unidade que há entre pai e filho. Há uma responsabilidade sobre nós. Nesse ponto, meus irmãos, a luz que Jesus fala lá no Sermão do Monte, que nós devemos ser, se somos revestidos dessa nova natureza, se estamos caminhando, sendo renovados pela nossa mente, pelo fato do Espírito de Deus testificar em nosso coração as verdades de Jesus, se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, vamos ser luz nesse mundo. E vamos iluminar as trevas, as densas trevas que existem em nossos dias. Por isso que existe sobre nós uma responsabilidade. Cristo Jesus é visto na sua igreja, quando a sua igreja vive essa nova natureza, quando a sua igreja batalha para eliminar de sua vida todos os velhos hábitos da velha natureza, quando a sua igreja vive sob os efeitos da nova natureza. Por isso, meus irmãos, nós precisamos fazer morrer tudo o que é da antiga natureza. Não pode existir. E nós temos, meus irmãos, que viver segundo aquilo que Cristo está realizando em nós, para a glória de Deus Pai. O conselho para nós então nessa noite é para que a gente avalie nossas vidas. Com quem mais parecemos? Com Cristo ou com o mundo? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça, meus irmãos. Vamos orar? Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos por sua palavra e rogamos ao Senhor, ó Deus amado, que possamos aprender de Cristo, que possamos buscar esse conhecimento de Cristo Jesus, que nós não sejamos pessoas duras de coração, que ao ouvirmos a sua palavra, que ao ouvirmos a sua voz, que possamos ser moldados por ela. Senhor, ajuda-nos a romper com todas as coisas, ó Deus, que nos prendem a práticas ou a hábitos antigos, que nos levam a pecar. Senhor Deus, e ajuda-nos a amar ao Senhor, e a resistir às ofertas do pecado, e a viver, Deus amado, vestidos dessa nova natureza, sendo de fato novas criaturas, vivendo a novidade de vida que Cristo Jesus realiza em nós. Nosso Deus, pedimos ao Senhor que nos conduza,
que nos ajude, que nos torne proativos na vida cristã, para percebermos, ó Deus amado, todas aquelas coisas que vêm até nós, que não glorificam o Seu nome, e nos dê graça para rejeitá-las. Ainda, Deus amado, que a nossa carne seja afagada, que nós possamos nos manter firmes, ó Deus, e falar não para aquilo que nos levará a pecar contra Ti. Pedimos, ó Deus, a Sua direção e a Sua ajuda para que possamos viver uma vida de santidade. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.